Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui no Painel Católico, esse programa semanal na Rede Católica da Igreja. Uma rede que só pode estar no ar, só pode fazer esse programa e tantos outros programas que fazemos aqui todos os dias, porque contamos com a sua contribuição, com a sua audiência, com a sua forma de se associar à obra Evangelizar é Preciso, liderada pelo Padre Reginaldo Manzotti, e por isso nós queremos começar agradecendo aqui, mais uma vez, tua participação, tua audiência, tua colaboração com essa obra. Eu quero agradecer hoje, começar agradecendo aos espectadores de duas cidades que estão sempre ligados no Painel Católico, o pessoal de Brasília, no Distrito Federal, e o pessoal de Fortaleza, Ceará. Muito obrigado por estarem sempre atentos à programação da Rede Católica da Igreja, especialmente do Painel Católico. Como vocês sabem, todo Painel Católico tem um tema. E o tema dessa semana é o tema da saúde da mente e do corpo, ou saúde física e mental. Para tratar desse assunto, esse assunto que interessa a todos nós, claro, quem não quer a saúde, quem não aspira à saúde, né? Para tratar desse assunto, nós temos dois convidados, como de costume. Já começo agradecendo por terem aceito o nosso convite. Primeiro deles, Davi Bitterman, que é hipnoterapeuta e professor de hipnose clínica, credenciado pelo Conselho Holístico do Estado do Paraná. Muito obrigado, Davi, por você estar aqui e ter aceito o nosso convite. Obrigado, Tiago. Também está aqui o Dr. Ismael Lago, que é clínico geral pela Universidade Federal do Paraná, é obstetra, ginecologista, especialista em obesidade, membro da Sociedade Brasileira para os Estudos da Obesidade, palestrante nacional e internacional, tem uma longa carreira, o currículo dele levaria metade do programa para ser lido. Doutor Ismael, muito obrigado por você ter aceito o convite. Eu é quem agradeço. Muito bem, o nosso tema então é esse da integralidade da saúde, né? Para alguém se sentir saudável em todos os aspectos da vida, o que é necessário, doutor Ismael? Um bem-estar físico, psíquico, mental e espiritual. Espiritual também, porque é importante falar isso numa rede católica como a nossa. Espiritual. Tem doenças do físico, tem doenças da psique, tem doenças da alma. Então, um ser humano que não se acha em paz com o Criador vai apresentar inúmeras doenças. Posso citar, inclusive, uma paciente que internou 2 ou 3 vezes no spa por depressão. E o problema real dela é que ela tinha casado, entre aspas, estou falando isso de uma pessoa há 40 anos atrás, com um desquitado, e que pediu a um sacerdote de então se ele podia dar uma bênção. Ele disse, eu posso dar uma bênção, mas a senhora não pode ter sexo com o seu marido, senão a senhora está pecando e expulsa da igreja. Ela carregou isso 40 anos. Para dormir, ela tinha que beber, ela tinha que comer muito, porque senão vinha o demônio, com aqueles garfos de espetar capim, e a jogava numa fogueira. Ela disse, eu só não me suicido, porque eu sei que eu vou para o inferno. Então, veja, com psicoterapia, e você veja o que é, ela ficou anos e anos se sentindo em pecado, sem lembrar que a companheira dele já tinha morrido, e, portanto, ela podia casar. E quando foi feito, aventado essa hipótese, tirou o peso de cima dela. E ela se sentiu curada? Se sentiu curada, principalmente porque conversamos na época com o sacerdote maravilhoso da catedral, que foi lá, que constatou o fato, ao conversar com ela na sua depressão, porque ela não queria ver mais padre, né? Porque o padre disse, você está em pecado. Sim. E como nós temos um culto por um diácono nos domingos, na comunhão ela saiu desesperada e chorando. Aí eu fui até o quarto, perguntei por quê. Ela disse, porque eu não posso comungar. Aí o sacerdote foi lá, viu até que o marido já tinha falecido, disse, mas por que a senhora não casa? Não pensei nisso, estava sofrendo. Mas o fato dele ter casado, dado uma bênção, acabou com a depressão dela.
Então, existem as doenças da alma também. Sim. Veja, Davi, ouvindo o Dr. Ismael, na minha área, que é a área da filosofia, a gente faz algumas críticas, pelo menos na minha linha filosófica, a gente faz algumas críticas a René Descartes, que foi um filósofo, né, muito famoso na história, e que no século XVII dividiu o ser humano em duas partes, né? Que a gente fala da res cogitans, res extensas, quer dizer, a parte que pensa, a parte imaterial do homem e o corpo, né? A parte material, a substância física. E desde então, a gente diz, o homem nunca mais conseguiu colar as duas partes, né? A tamanha importância da filosofia na nossa vida definiu algo no ser humano. Quando nós falamos de saúde, geralmente as pessoas associam hoje a saúde física, né? Ah, preciso estar com o meu colesterol lá dentro do limite, abaixo do limite, eu tenho que estar com o meu triglicerídeo nisso, eu tenho que estar... Enfim, essas preocupações da resistência, diria René Descartes, da parte do corpo. Mas eu imagino que quem lhe procura esteja doente na sua integralidade, né? Não tem alguém que chegue lá e fale, a minha doença é só psíquica, porque isso afeta todas as áreas da vida, não afeta? A gente acaba relacionando isso com uma palavra muito simples, né? Equilíbrio. Uhum. Né? Então, há necessidade de haver um equilíbrio entre a mente e o corpo. Né? A pessoa precisa estar emocionalmente equilibrada, né? Para que o corpo esteja respondendo 100%. Então, por exemplo, né, quem melhor especialista para falar sobre isso do que o Dr. Lago, mas na parte, por exemplo, de emagrecimento, né? Então, Casa de Ferreira, espeto de pau. Mas na parte de emagrecimento, quando a pessoa não está emocionalmente estável, né, e ela precisa, muitas vezes acaba desenvolvendo até depressão, acaba desenvolvendo outros fatores, precisa primeiro buscar esse lado emocional para que todo o processo acabe respondendo também, né? Uma parte ou separada da outra, muitas vezes não tem eficácia. Ou acaba, por exemplo, acontecendo aqueles efeitos rebotes, né? A pessoa emagrece e depois acaba voltando. Eu atendi uma vez uma pessoa que iniciou fazendo um processo de emagrecimento utilizando sugestões, né, dentro da minha área, e não respondia. Né? Até que em certo momento a gente acabou conversando e veio à tona que com 10 anos ela foi molestada. Tá. Quer dizer, a mente dela criou uma proteção. Né? Eu não posso ser bonita. Eu não mereço. Né? Eu não posso ser bonita. Se eu for bonita, eu chamo atenção. Entendi. E se eu chamar atenção, né, eu corro riscos. Então, quer dizer, é o que o inconsciente dela havia guardado. Né? Exatamente, guardou a informação. Então, a partir do momento que você ressignifica esse evento, né, o processo passa a acontecer. Claro. Entendeu? Quer dizer, porque não estão separados. Na realidade, eu não tenho minha mente separada do meu corpo. Né? As duas coisas estão, como fazem parte de uma mesma estrutura, ou diria um outro filósofo, de um sistema. Com certeza. Um sistema físico-anímico, a gente diria. Com né? certeza. Mas isso que o Davi falava, Dr. Lago, me fez também lembrar, todo mundo aqui já foi a algum médico, já foi paciente em algum momento, e eu fui paciente numa certa ocasião de uma cardiologista, e me marcou muito, Dr. Lago, porque eu fiquei 5 minutos dentro do consultório dela, era a primeira vez que eu estava indo me consultar, para verificar minha pressão arterial, etc. E os 5 minutos que eu fiquei no consultório dela, ela não olhou para mim. Ela ficou o tempo todo preenchendo guias de exame. E aí me fez pensar o quanto a medicina pode estar cartesiana, no sentido de que nós nos tornamos números, né? Estamos dentro da curva, fora da curva. Olha, de acordo com a sua idade, você deveria estar neste parâmetro, etc. e tal. É ou não é uma realidade? A medicina, seja em algumas áreas ou não, eu não sei, ou desde uma determinada época, ela não foi influenciada por esse cartesianismo, doutor? Veja, hoje a gente se utiliza muito de pesquisas, de exames de laboratório. Mas antes disso tem que haver uma boa anamnese. Porque, veja bem... Explica o que é uma anamnese para o nosso telespectador. É uma conversa com o paciente, onde você vai investigar, dentre outras coisas, qual é o passado da tua família. Então, vamos dizer, o Davi, que estou conhecendo, se ele chega e me diz, olha, minha família toda morre de infarto ou de acidente cerebral. Eu não posso me contentar em pedir apenas um eletrocardiograma. Eletrocardiograma vai me dizer que, no momento, você não tem nada. Eu tenho que fazer, no mínimo, um teste de esforço ou, se possível, uma cintilografia. Tá. E, se os exames me derem
mais de 5 ou 6 fatores com tendência a infartar, eu estou no caminho do infarto. Grande parte das mortes por infarto se dá por rotura de placa, porque a artéria vai entupindo aos poucos e forma as placas de arteriosclerose. Se uma placa entupir, vamos dizer, 50%, eletro, teste ergométrico, cintilografia vão dar normais. Entendi. Mas é importantíssimo saber, através de uma angiotomografia, se você tem placas estáveis, que não vão romper, ou placas instáveis, onde tem um conteúdo oleoso, que tem uma enzima colagenase, que poderá furar a membrana protetora. E quando fura, o óleo vaza, mistura com o sangue e coagula. Tá. Então, você vê, às vezes, uma pessoa que faz mesmo um teste ergométrico, que uma semana depois morreu de infarto. Não foi pesquisado adequadamente. Entendi. Ou seja, tem que olhar para, primeiramente, tem que olhar para a pessoa. Veja, uma pessoa que tem a realidade dela. Hereditariedade. A gente não foge da hereditariedade. Idade com mais de 55 anos. Vida sedentária. Obesidade abdominal maior do que 102 no homem e 90 na mulher. Hipertensão, diabetes. É um candidato sério que tem que ser muito bem investigado. Entendi. Deixa eu aproveitar, passar a bola aqui para o Davi. Davi, eu falava então da questão do cartesianismo que dividiu a pessoa. Para alguém que trabalha com hipnose, eu imagino que o que leva as pessoas a lhe procurar é uma autoobservação no sentido de que na mente delas, elas não estão felizes. Quer dizer, nessa parte que René Descartes dividiu, mente e corpo, na mente elas não estão felizes. Elas estão ou com depressão, ou elas estão ainda sofrendo as consequências de um trauma. É mais ou menos isso com que você lida no seu dia a dia? Quer dizer, a constatação da infelicidade mental, por exemplo? As pessoas elas vêm com a queixa definida, né? Por exemplo, enquanto o doutor estava falando, eu estava lembrando, por exemplo, da síndrome do pânico. Então, a síndrome do pânico é interessante que ela dispara reações, né, no corpo da pessoa baseado vamos dizer assim, descarga emocional. Né? Então, quer dizer, lógico, um conjunto de fatores acaba gerando doenças físicas, inclusive. Né? Aí eu lembrei também que eu passei por um caso parecido, ou de acordo com o tema, né? Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fui para o hospital achando que eu estava tendo um princípio de infarto e, na verdade, era uma crise de ansiedade. Quer dizer, a mente, né, por conta de uma situação que eu estava vivendo... Produz sintomas muito semelhantes, tanto que fizeram exames de enzima e tudo para ver se eu realmente estaria tendo, né, uma complicação cardíaca. Fiquei em observação, aquelas 4 horas que eu fiquei em observação, eu estava tendo um ataque mesmo. Você vê a importância da mente nesse sentido, né? No caso que ele falou de síndrome do pânico, a pessoa tem uma descarga de adrenalina tão grande que passa a sentir todos os sintomas físicos de um infarto ou de uma sensação de afogamento, de mal-estar. E se você não provar a essa pessoa que ela não tem nada, ela não sai da cabeça dela o medo de ter um infarto. Vejam só a importância da mente, né? De você estar bem com você mesmo nesse sentido e nesta dimensão da sua estrutura, da sua vida. Foi por isso, e também para promover mais o nosso debate, que a nossa produção preparou um VT. Esse VT é sobre justamente essa questão da saúde mental e se é possível você estar feliz, você estar contente 24 horas por dia. Vamos dar uma olhada nesse VT. O que é saúde mental? A primeira coisa a se notar é que a saúde mental não quer dizer felicidade constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém tem uma vida assim. Todos teremos momentos em nossas vidas em que nos sentiremos tristes, felizes ou ansiosos. É importante destacar 3 pontos. Primeiro, podemos nos envolver em atividades construtivas. Essas atividades poderiam ser qualquer coisa. Tricotar um suéter, ler um livro, dar aula ou ser aluno de uma aula. Algo que é produtivo e desperta nossos sentidos, nosso intelecto e nos ajuda a crescer e a nos desenvolver. O oposto, então, seriam as atividades destrutivas, que de alguma maneira nos prejudicam ou nos machucam.
segundo ponto seria quando nos envolvemos em relacionamentos satisfatórios. Relacionamentos que nos fazem mais fortes ou mais felizes, que melhoram a nossa autoestima. Relacionamentos que sejam recíprocos. Não existe cota ou numeração para isso. Você não deveria pensar em ter 3.454 amigos, ou 6 ou 4. Apenas que os relacionamentos que temos sejam bons para nós. E o terceiro ponto para uma boa saúde mental é provavelmente o mais sutil, mas também o mais importante. A habilidade de se adaptar e mudar, mesmo em meio à adversidade. Vejam só, boas dicas, né, para o nosso telespectador. Eu quero aproveitar para perguntar, doutor Lago, eu li pouco tempo atrás uma pesquisa que dizia, já que estamos falando de saúde mental, vocês viram umas dicas, que o Alzheimer, né, a probabilidade do Alzheimer diminui consideravelmente naquelas pessoas que mantêm suas mentes ativas e ativas com qualidade, como a gente viu no vídeo. Leitura, participação de grupos de estudo, questões culturais. Queria que você explicasse um pouquinho isso, é verdade. Doutor. E te digo mais. Tem um trabalho sendo feito há 70 anos em Oxford, onde 4 gerações de médicos estão estudando a longevidade de casais que vivem felizes. Olha só. E o que eles chegaram à conclusão? Não chegam à longevidade os mais ricos, os mais poderosos, enfim, aquelas pessoas que querem poder. Chegam aquelas pessoas que, sabendo da hereditariedade familiar, cuidam. E que têm um círculo de amizade confiável, amigos e não companheiros. Companheiro que te acompanha para um churrasco. Amigo não. Amigo é aquela pessoa que sofre por você, que quer o teu bem. Né? Diz que a amizade é mais que o amor, porque é o amor recíproco de 2 seres. Né? E que tem paz dentro de casa. Olha só. A paz é fundamental para a longevidade. Que boas dicas, né, doutor? Então, você veja, não é por acaso que em todos os encontros de Jesus, quando ele chegava, ele dizia, a paz esteja convosco. Como que você vai ter saúde, né, numa situação de guerra interior, guerra em casa, guerra com os amigos, né, de reclusão, etc. Eu vou pedir licença para os nossos convidados, porque nós vamos ter que fazer um intervalo agora e já voltamos aqui na Rede Católica da Igreja para continuar esse assunto que é interessantíssimo, indispensável para todos nós, com certeza. Já voltamos. Olá, voltamos aqui ao Painel Católico, que hoje está falando sobre saúde do corpo e da alma, vamos dizer assim, né? Nosso sistema todo, a nossa vida toda. Vamos usar um pouco também a palavra equilíbrio, eu acredito que a gente vai usar, ela saiu já no primeiro bloco, ordem, harmonia, né? Semana passada falávamos a gente fez um programa sobre música e o quanto nossa vida tem que ser harmônica, afinada, como é a boa música, né? Então, nós estamos conversando sobre isso hoje com os nossos convidados, o Davi Bitterman e o Dr. Ismael Lago. Mas quero mandar meu abraço, antes de qualquer coisa, para o pessoal de Recife, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Belo Horizonte, Lapa, Paraná, Ipatinga, Minas Gerais, Londrina, Paraná, terra de alguns familiares meus, Guaratuba, Paraná, Parnaíba, Piauí, ou seja, todos os cantos do Brasil, há pessoas assistindo a Rede Católica da Igreja e esse programa. Se você quiser participar do programa, quiser fazer sugestões, críticas, quiser mandar perguntas, escreva para o nosso e-mail, painelcatólico@evangelizarepreciso.com.br. Muito bem, Davi, nós terminamos falando da saúde mental, a importância dela, né? Os estudos que o Dr. Lago estava nos contando que são feitos e o que faz quais são as condições socioambientais e de convivência que favorecem essa saúde física e mental. Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a importância daquilo que acontece dentro de nós em relação aos nossos sentimentos. Porque nós já mencionamos aqui que os sentimentos podem até nos adoecer. Então, por exemplo, o rancor, o ódio, a tristeza profunda, a angústia, ela pode gerar uma série de sintomas não só
psíquicos, mais físicos no sujeito, né? Eu acho que você deve se deparar muito com isso no seu consultório. Existe muitos estudos, né, que acabam demonstrando que, por exemplo, guardar rancor acaba desenvolvendo uma doença, né? Geralmente o pessoal está relacionando com câncer, por exemplo, né? Guardar rancor. Então, quer dizer, essa linha da psicossomática, e daí tem alguns trabalhos bem conhecidos como Louise Hay, Eu Posso Curar a Sua Vida, enfim, tem vários livros que falam sobre isso, onde demonstram realmente que quando a pessoa passa por uma situação de estresse, um trauma, guarda aquilo, não trabalha. A mágoa, por exemplo, é uma situação dessa. Eu recebo muita queixa no consultório e vem para trabalhar questões de mágoas. Por exemplo, mágoas com relação a pai e mãe. Muito comum, É muito comum, é muito comum. Assim, eu acredito que todos têm alguma mágoa. E eu explico sempre, existe uma resistência muito grande em trabalhar mágoas de pai e mãe, porque relaciona com ódio, né? E não tem nada a ver. A mágoa é como se fosse um nó. E se você desata aquele nó, volta a linha, fica perfeita. Uma ferida que não cicatriza. Exatamente. Né, então, eu gosto muito de relacionar mágoa com dívida emocional. Então, a pessoa que te magoou, de certa forma, estabelece uma dívida contigo. Mesmo que seja esse me desculpe ou me perdoe, né? E quem foi magoado carrega a vida inteira aquela dívida, esperando receber, esperando que a pessoa pague com aquele me perdoe, com aquele me desculpa. Uma vida toda esperando receber alguma coisa, esperando receber aquele me perdoe exatamente. E de repente, em algum momento, sobrecarrega com mais emoções, com mais traumas, porque a gente vive e durante a vida nem tudo é rosas, né? Vem muita pedrada no caminho. Quer dizer, quando isso vai somando, acaba desencadeando. E muitas vezes aquele motivo daquela mágoa é o gatilho para acabar desenvolvendo uma doença, depois de adulto, inclusive. Então, de repente, a criança que se sentiu magoada com alguma coisa, por ser chamada a atenção de uma forma incorreta, por uma surra, né? Acaba muitas vezes desenvolvendo, por exemplo, uma timidez, um quadro de fobia social, e assim vai indo. Quer dizer, essa vida íntima, interior, dos sentimentos, ela afeta o sujeito. Totalmente. Ela afeta a pessoa. Totalmente. Né? Seja ela adoecendo fisicamente ou não, mas afeta a personalidade, Sim. afeta uma série de coisas. Né? Dr. Lagos, estava ouvindo então aqui agora o Davi e lembrava que a homeopatia, por exemplo, né, a medicina chinesa, algumas medicinas mais tradicionais, antigas, mas especialmente a homeopatia, que eu já li alguma coisa a respeito, ela relaciona muito essa questão do adoecimento à forma de vida, ao habitat, ao meio que a pessoa está. Então, por exemplo, se eu vivo num ambiente muito hostil, seja porque eu estou numa casa, numa família que está se hostilizando muito, ou porque meus pais brigam muito entre eles, ou porque eu estou num país em que as pessoas são muito hostis, né? Eu tenho que filtrar o ambiente o tempo todo, eu adoeço dos rins. Então, esse tipo de relação pode mesmo existir? Não pode? Quer dizer, que é quase que simbólico isso, né, doutor? Tem uma estatística da Universidade de Stanford que a genética mantém 17% das doenças. Se você for no meu consultório e eu observar, você tem colesterol alto, tem que melhorar, e toma simvastatina, pitavastatina, simplesmente eu melhoro em 10%. Mas se eu sentar contigo, projetar para mostrar o que o colesterol faz no teu corpo, se eu sentir que o teu ambiente dentro de casa não for melhor, eu te induzir a melhorar esse ambiente de dentro de casa, porque tem uma coisa, os 5 primeiros minutos do nosso retorno à casa dirão como será o resto da noite. Então, se eu te convencer, certo? E mais que isso, se eu conseguir mudar teus hábitos de vida através de projeções, de um contato, por isso a consulta não pode ser de 10 minutos. Quando tem problema emocional, eu nunca atendo no meio da tarde, porque eu marco de meia em meia hora. Eu remarco, que não é para cobrar, para ter tempo de explicar, de projetar, para que ela sinta qual será o seu destino com aquela doença e não mudar de vida. Entendi. Aí eu posso dar uma ajuda de quase 80%. E existem doenças crônicas, né, doutor? Claro. Então, por exemplo, doenças que medicamente você pode controlar, né, mas que o sujeito vai padecer daquilo,
seja, vamos chamar aqui, as doenças autoimunes, Sim. por exemplo, né? Aliás, podia explicar para o nosso telespectador o que é uma doença autoimune e como que a gente pode viver bem com uma doença autoimune? Veja, o próprio hipotireoidismo é uma doença autoimune. O corpo passa a não reconhecer, às vezes, a própria tireoide e forma anticorpos contra a tireoide, que daí passa a funcionar mal, né? É importante o esclarecimento para ver se é autoimune. Então, no caso da tireoide, a gente faz a antitiroglobulina, antiperoxidase, vê que é uma doença autoimune e trata com hormônios que deixa aquele órgão em paz. Está entendendo? Agora, você abordou a compreensão da família. O que mais me chama a atenção é que eu tenho uma clínica spa que atende depressivos, atende obesos. Nós temos uma equipe com cardiologista, com psiquiatra, com endócrino e com psicólogas para fazer um tratamento não multidisciplinar, mas interdisciplinar. A gente troca as ideias. Então, ao trocar ideias, eu tenho que aprender um pouco de psiquiatria. Porque muitos que vão tratar de obesidade têm depressão. E se você não tratar a depressão, a obesidade também não será curada. Sim. Porque ao retirar comida, eu retiro a fonte que está fabricando o neurotransmissor. Certo? E quando cai dopamina, serotonina e noradrenalina, as condições pioram. Então, a pessoa começa com uma vontade muito grande, chega depois de 10, 15, 20 dias e diz, não aguento continuar. Sim. É o organismo pedindo comida para formar neurotransmissores. Está entendendo? Agora, o que me dói é que, às vezes, principalmente o homem, porque a mulher é mais compreensiva com a depressão do homem, ela é mais carinhosa, ela é mais amiga. O homem fica com raiva da doença e começa a achar que é frescura, Sim. que é falta de força de vontade, que é falta de religiosidade. A religião é fundamental. Claro. Fundamental para ajuda, principalmente quando existem ideias suicidas. A religião segura muito. Mas se você... Tem marido que diz, doutor, eu sou bom marido, meus filhos são ótimos. Não tem mas minha mulher está sempre triste. Eu disse, exatamente. Porque ela tem tudo e está triste, que é a depressão. Exato. Senão seria a tristeza. Exato. Está entendendo? E enquanto você não refizer o teor de neurotransmissores na sinapse, porque as células do cérebro têm um neurônio efetor que manda neurotransmissores e o receptor. Quando falta neurotransmissor na sinapse, você fica triste. É como se apagasse a luz. Não tem o sol, o brilho, nada te dá brilho. O depressivo é o indivíduo que quer ficar isolado no quarto. E a depressão se caracteriza principalmente por 3 categorias. Um de ordem emocional, onde você lê nos olhos da pessoa o sofrimento da alma. Você vê, esta pessoa está sofrendo. Segunda categoria de sintomas, dolorosos. Dói as costas, dói a nuca, dói as pernas, simulando até uma fibromialgia. E o terceiro grupo de sintomas é perda da energia vital. É a energia vital que acabou naquela paciente. Exato. E se você não der o remédio para que volte os neurotransmissores, ela não sai dessa situação. Não sai, ela precisa de ajuda. Né? Até por isso eu queria perguntar para o Davi, doutor. A depressão é o mal do século, como a gente costuma tanto ouvir? Eu acho que tem um monte de coisa para enquadrar dentro do mal do século, mas com certeza ela está encabeçando ali na lista. Mas eu acho que o grande problema é justamente o nome depressão, né? Hoje em dia, a forma como eu vejo isso no consultório, muitas pessoas chegam já autodiagnosticadas, né, como eu sou depressiva. E que, na verdade, existe um fator para ser trabalhado com psicoterapia, né? De qualquer linha, existe um fator para ser trabalhado, mas que, trabalhando aquele foco, trabalhando aquele trauma, trabalhando aquela questão, acaba passando, quer dizer, é passageiro. Ou seja, é um episódio, como a gente costuma dizer. Exatamente. Até aí, para enquadrar exatamente como depressão, é como você dá um certificado de doente para colocar na parede e a pessoa... Você enquadra mesmo a pessoa, né? Exatamente. Ela se torna aquilo. A depressão chega antes dela. Está misturando muito tristeza com depressão, né? Eu penso da seguinte forma: a medicação ela é extremamente importante para equilibrar a pessoa, para poder ter um aproveitamento muito bom com a psicoterapia, mas só remédio não cura sentimento. Né? Sim, é preciso ele é um paliativo em alguma medida. Esse ele trabalho é que o Dr. Lago faz e que, assim, infelizmente, não é muito regra, comum, exatamente, a gente vê, não é uma regra de se preocupar em investigar, de fazer uma boa anamnese.
Eu tenho um caso para relatar de uma pessoa que dizia querer matar a mãe. Essa era a queixa. Porque eu quero matar minha mãe, porque mágoas e tal, né? Ela se expressava dessa forma. E ela foi até um psiquiatra, o psiquiatra receitou uma medicação. Um mês depois, quando ele retornou para fazer a nova consulta, o psiquiatra olhou para a pessoa e perguntou assim, e aí, você já matou sua mãe? Ele falou assim, não, então tá funcionando. Renovou a receita. Quer dizer, mas assim, isso foi 5 minutos. Né? Não houve preocupação alguma em conversar. É o que a gente falava no bloco anterior, da integralidade, do olhar a pessoa, fazer anamnese, tentar ajudá-la realmente de dentro para fora e não apenas de fora para dentro, como a gente costuma dizer. Exatamente. Eu quero aproveitar ainda esse bloco para tocar num outro ponto, porque nós temos um público, né, um grande público, isso é muito bom para nós aqui da RCI, que já está com o que a gente diz a melhor idade. Né? Chamam de terceira idade, mas eu acho essa expressão muito feia, inclusive, terceira idade. Há um filósofo que diz a última idade. Então, para esse público que são aposentados, pessoas já em vias de se aposentar, etc. e tal, essa questão da saúde ela se torna um imperativo praticamente, né? Porque às vezes aquela pessoa que nunca cuidou de si mesma ao longo da vida, ela vai cuidar agora que ela tem 65 anos, 70 anos, etc. E vai descobrir agora que tem problemas ali, problemas aqui, etc. Por isso a nossa produção preparou um VT, que é um testemunho, na verdade, de uma pessoa aposentada, falando sobre a sua saúde, e na volta nós vamos falar sobre isso. Dá uma olhada. No passado, chegar aos 60 era sinônimo de aposentadoria. A realidade agora é outra. O último censo realizado pelo IBGE mostra que o Brasil possui cerca de 22 milhões de idosos. 30%, o que corresponde a 6,5 milhões de pessoas, está em plena atividade. Há 20 anos, apenas 24% ainda estava no mercado de trabalho. Em média, a terceira idade responde por 55% da renda dos domicílios. Preparar a terra, aguar, tirar o mato e colher. Uma tarefa diária dura para quem já passou dos 70. Viúva há 25 anos e com 12 filhos, Alvina Maria é daquelas mulheres guerreiras. Sua receita para enfrentar o dia a dia é a alegria. Isso aqui eu estou fazendo isso aqui e meu coração está morrendo de alegria, tu sabia? Isso aqui é um prazer, tu sabia? Isso aqui é uma felicidade, menino. Isso aqui eu trabalho até de noite quando eu não enxergo mais. Se eu cair doente, não vou mais para meu serviço aqui. Eu estou lá em casa, eu estou doente, chega aqui, eu fico boa. Eu não posso parar. Olha só, doutor Lago, acho que daria para falar muita coisa desse testemunho, desse vídeo aí. Não tenha dúvida. O que nós podemos dizer com base nisso que nós acabamos de ver, nessa bela história dessa senhora, para quem está nos assistindo e já está nessa idade, nessa faixa de idade? Principalmente para o estressado, o contato com a natureza é extremamente benéfico. Tem até uma frase que diz: as tartarugas conhecem melhor as estradas que os coelhos. Então, a tartaruga, quero dizer, é quando você começa a tocar numa planta, ver uma flor, pôr o pé descalço na água, o teu estresse vai embora. Dizem que em situações de ansiedade... Mas a gente mora numa selva de pedra hoje em dia, doutor. Como é que a gente faz daí? Eu não tenho um pedacinho de terra perto do meu apartamento. Você sabe, a gente tem que se preparar até para situações estressantes, através de pensamentos ou de relaxamentos antes da situação que vai ocorrer. Vamos dizer hipoteticamente, que tenha alguma paciente que te tire muita energia. Certo? Sim. Tem pacientes assim. Sim. Eu tenho uma paciente que demanda muito. Que demanda. Né? Ela entra, ela marca consulta mensal, ela entra e diz: eu marquei hora, doutor. Eu não marquei meia hora, não tenha pressa. Certo? Então, o que eu faço? Eu marco o último horário. Sim. A minha enfermeira diz: doutor, hoje é aquela paciente. Grande parte dos médicos desmarcam a consulta dela no dia, dizendo que tem cirurgia ou dizendo que teve um chamado. Que não querem se desgastar. Não querem se desgastar. O que eu faço? Quando ela me diz que marcou era hora, fulana, 5 minutos de relax, uma música relaxante, e eu me jogo nas águas de Aruba, certo? Voltei de viagem, em 5 minutos, férias, estou tranquilo. Então atendo
Primeira meia hora. Segunda meia hora, me preparo e digo, onde acaba a paciência do médico, começa a do cristão. E quando a terceira meia hora vai, porque vai 1h30, eu digo, graças a Deus é minha cliente. Pior fora se fosse minha mulher, já imaginou? Então, você tem que se preparar para situações estressoras. Disso, doutor. Não, mas é verdade. E não adianta terminar a consulta antes, porque ela fica ligando durante a semana. Tá ideia? E outra coisa que foi abordado há pouco é sobre ódio, rancor e remorso. Grandes parte das pessoas que sofrem é por guardar. Ódio, rancor e remorso não são herança, gente, são castigo. Eu não consigo viver trazendo o passado para o meu presente, se for ódio, rancor e remorso. Sim. Eu só posso viver quando eu estou, primeiro, olhando para o passado e sentindo umas saudades gostosas do que eu vivi. E se alguém me ofendeu, e são muito poucas pessoas que me ofenderam, através da fé, que eu sou um homem de fé, eu deixo na mão de Deus para julgamento. Porque eu faço julgamento humano. Deus julga a situação. Sobre o remorso, eu vejo gente que comete um erro na vida e fica se penitenciando o resto da vida. Nenhuma mensagem evangélica foi de condenação ao pecador. Sim. Pegue qualquer situação e sempre a palavra final de Jesus era associar o erro ao amor. Ela muito errou, mas acima de tudo muito amor. Obrigado, doutor. Olha, quanta coisa nós podemos deixar aqui. Deixa o doutor Lago vai falando e nós vamos só gravando, né, Davi? Bom. Nós estamos com 2 convidados muito realmente, que sabem realmente o que estão falando e agradáveis de ouvir. Então, vamos para o nosso intervalo, porque a gente precisa fazer um intervalo, né? A conversa está boa, mas a gente já volta. Você está aqui na Rede Católica da Igreja. Não saia daí. Muito bem, voltamos aqui para o nosso terceiro bloco, o último bloco de debate, de conversa, né? Depois temos o quarto bloco, que é o encerramento que eu faço do tema da semana. Mas aqui estamos debatendo, conversando sobre saúde e saúde numa visão que o Davi acho que gostaria de usar essa palavra, uma visão holística, né? Uma visão que integra, obviamente, saúde do corpo e da alma, porque na verdade as coisas não estão tão separadas como nos fizeram acreditar. Estão juntas, estão integradas. E até mesmo o nosso Santo Padre, Papa Francisco, se preocupa também com esse tema, claro. E numa ocasião, num encontro que ele teve com profissionais da saúde da América Latina, ele dirigiu uma mensagem a esses profissionais. Eu gostaria de começar esse último bloco com a mensagem do Papa Francisco, para depois nós conversarmos aqui com os nossos convidados. Então, vamos prestar atenção nas palavras do Santo Padre. O Papa recebeu em audiência na quinta-feira, 9 de junho, cerca de 150 diretores de conselhos de medicina da Espanha e da América Latina. Falando em espanhol, o Papa destacou que este ano a Igreja celebra o Jubileu da Misericórdia. Uma boa ocasião para manifestar reconhecimento e gratidão a todos os profissionais da saúde que, com dedicação, proximidade e profissionalismo às pessoas doentes, podem se tornar uma verdadeira personificação da misericórdia. A identidade e o compromisso do médico não se apoia somente em sua ciência e competência técnica, mas principalmente em sua atitude compassiva e misericordiosa aos que sofrem no corpo e no espírito. A compaixão é, de alguma forma, a alma da medicina. A compaixão não é lástima, é padecer-se com, disse Francisco. Veja, doutor Lago, né? O senhor que é da área, é um médico também. Eu sempre entendi a medicina, entendo todas as profissões, claro, mas a medicina é muito patente, né? A questão vocacional. Sim. Eu já tive a oportunidade de preparar adolescentes que queriam ingressar na universidade como médicos, né? Querem ingressar para se tornarem médicos. Então, há o processo do vestibular e, às vezes, precisavam de ajuda nas disciplinas que eu leciono e eu colaborava na formação deles. E eu percebi, assim, o quanto alguns estavam indo para esse caminho por uma questão social ou uma questão cultural, ou porque há um encantamento em torno da profissão, um romantismo, status, etc., né? Um status social.
Mas a medicina é realmente uma daquelas profissões que a gente percebe que os que são felizes exercendo são os que nasceram para aquilo. Porque como o Papa diz ali, e é essa a minha pergunta para o senhor, é um ato de misericórdia com o outro, né? Veja, eu tenho 53 anos de formado. Se você pegar a palavra misericórdia, mísera e miséria, acorda esse coração. Debruçar o nosso coração sobre a miséria alheia. Ou debruçar o nosso coração sobre nossas misérias, nos sentindo humanos e não julgando o cliente. Ele tem que ter com você uma empatia tal que possa abrir o coração, para que você diga, olha, quem sabe no teu caso, eu faria isso. Você não é aquela autoridade máxima, você é um igual que quer ajudá-lo. Está entendendo? Porque a hora que ele sentir que todos somos humanos, todos podemos errar, e que o erro dele, por maior que seja, aos olhos de Deus sempre tem o seu perdão. Eu acho que, não sei se falei, o único pecado sem perdão é daquele que não acredita no amor de Deus. É o pecado contra o Espírito, né? Contra o Espírito. Então, eu às vezes falo, o pecado de Judas foi muito grande, mas de Pedro foi igual. Um suicidou-se, outro acreditou no amor de Deus. Então, deixar o cliente sabendo que o seu pecado realmente tem cura. Dar um caminho para que ele encontre paz dentro da religião dele. E você terá meio caminho andado para a cura. Davi, vocês trabalham aliviando o sofrimento alheio, de alguma forma, né? Vocês são, assim como eu dizia no outro programa sobre música, que a música é um consolo para a alma, porque ela permite que a boa música, né? Que a gente respire e a gente continue suportando a vida, porque ela nos consola, a arte nos consola, né, numa série de formas. O que vocês praticam dentro do consultório de vocês alivia, consola, né? E eu me lembro de assistir a um documentário uma vez sobre o Jung, um grande psicólogo, né? E que o documentário mostrava que, apesar do Jung acertar e errar aqui e ali, errar em algumas teorias, né? E todo mundo erra em algumas teorias, claro, né? Freud errou em umas, ele errou em outras. A pessoa de Jung curava o paciente. Segundo o documentário, sem dúvida, assim, um dos maiores sucessos da história da psicologia, a prática do Jung, né? A prática clínica dele. Não por causa de suas teorias, mas da pessoa que ele era. Então, o quanto a pessoa dele, ordenada, impactava no paciente. E o paciente saía melhor ao encontrar Jung, independente das teorias que estavam na cabeça dele. Então, eu gostaria que você comentasse isso, o quanto você se sente ou responsável, contente, feliz, etc., de ser essa pessoa que alivia, que cura também pela simples presença. Quando a pessoa procura, eu tenho um professor meu de hipnose, que é doutorando em psicologia, Lauro Pontes, e ele sempre diz, o tratamento começa quando a pessoa te procura, no telefone, já para marcar, já começa ali. A predisposição dela em melhorar acontece quando ela toma a iniciativa de procurar, né? Eu me sinto sempre, né, muito honrado quando a pessoa me procura, porque ela está depositando confiança dela, ela está depositando a esperança dela em melhorar. Né? Então eu já me sinto muito honrado só com o fato dela estar me procurando. Né? Se ela leu lá no site e ficou entusiasmada, é lógico, eu trabalho com hipnose, a hipnose chama atenção. Sim, né? É um assunto que gera uma curiosidade, pelo menos. Né? Acaba, às vezes, até relacionando com uma cura milagrosa, né? E que não é, e que não é uma cura milagrosa, é um processo terapêutico que eu desenvolvo, é uma ferramenta, às vezes, de acesso rápido, né? Ao cerne da questão, mas jamais um milagre, jamais. Porém, ela depende da crença, ela depende da permissão, né? Ela depende da crença da pessoa no que eu faço. Ela tem que acreditar no que eu faço, ela tem que acreditar que a hipnose é uma ferramenta interessante, eu tenho que convencer ela também. Entendi. Então, quando a pessoa me procura e deposita essa confiança em mim, eu fico muito honrado e eu vou procurar sempre fazer o meu melhor. Dentro disso, a gente acaba também relacionando com o que estava sendo tratado no tema, de ser ou estar. Né? A questão do status, por exemplo, que falou da medicina e tudo. Para você ser um terapeuta, para você estar terapeuta, você precisa ser um terapeuta. Né? Isso você pode estudar e desenvolver,
mas isso está com a pessoa já. Né? A questão da vocação. Nasceu para aquilo. Eu tenho uma outra professora de filosofia, Maria Cristina, que ela dizia, existem pessoas que estão professores e pessoas que são professores. Né? E isso é visível numa aula que você gosta de... Porque o estar eu posso não estar mais daqui a pouco. Exatamente. Né? O Tem estar pessoas ele que é móvel. São professores. Né? É ali que a gente se identifica. Essa identificação, né, que Jung fazia muito bem, esse estabelecimento do que a gente chama de rapport, né, que facilita tanto a terapia quanto qualquer tratamento. Quando você entra em sintonia com o teu paciente, 90% já deu certo, porque existe em todo o processo terapêutico, existe o poder da sugestão. Né? Por exemplo, quando o Dr. Lago mencionou o caso onde a pessoa ouviu a sugestão de que não poderia ser feliz no casamento, não poderia, enfim, o poder da sugestão é muito forte. Né? A hipnose ela trabalha com isso. Aquilo fica, né? Registra e fica, e absorve isso e desenvolve, né, outras comorbidades, inclusive, desenvolve questões emocionais mais fortes por causa da sugestão. Então, o relacionamento entre o paciente, né, entre o paciente e o terapeuta, assim, ele depende desse vínculo, né, que é construído. Doutor Lago, eu não quero concluir o bloco sem tocar num assunto que era importante para o tema de hoje. E eu gostaria de começar tocando com o senhor. Existe, como uma forma de sistema compensatório, nesse século, especialmente, século XXI, uma preocupação exagerada que foge ao justo meio aristotélico, ao equilíbrio com o corpo. Sim. Né? Seja por questões estéticas, a vigorexia está aí para nos mostrar, que ela vem crescendo entre os jovens, entre os adultos, seja por uma questão de pessoas que eu já cheguei a conhecer, que fazem exames de sangue de 6 em 6 meses, que fazem toda virada de ano aquela bateria para ficar tranquilo que o corpo dela está bem, né? E daí ela não come isso, ela aumenta aquele tipo de alimento no dia a dia dela, porque ela não quer adoecer de forma alguma e ela tem todo esse cuidado com o corpo e a preocupação termina ali. Quer dizer, isso, de alguma forma, diria a filosofia existencial, não deixa de ser uma forma de adoecer. Veja, a busca da felicidade e a salvação da alma são as únicas preocupações do ser humano com a vida. Que a pessoa busque ter saúde física, eu acho até valoroso. Eu, por exemplo, só estou vivo porque peguei a genética do meu pai. Eu tinha genética para 2 coisas. Arteriosclerose, tios que morreram com 40 anos, primos que morreram com 40 anos, pai que morreu com 60 e poucos anos, e mãe que amputou as pernas. Me cuidei dos 30 aos 62 anos, fazendo exames cada 6 meses. E porque fazia exames cada 6 meses, meu pai tinha tido câncer de próstata. Eu descobri um câncer em 6 meses. Fiz o exame e deu 0,8. 6 meses depois foi para 3,8. Essa subida rápida em 6 meses denotou um câncer com gravidade. Biópsia, grau 7 de 1 a 10. E anátomo, grau 9. Previsão de vida, 5 anos no máximo. Devem ter se enganado, porque eu estou vivo há 15 anos. Certo? Então, veja, depois que passou, me operei, tirei a próstata, eu fiquei fazendo exames de sangue a cada 3 meses, para ver se não ia retornar dentro de 3 a 5 anos. Quando passou de 10 anos, o Sandro, que é meu amigo, que me operou, Sandro Zizmer, disse, mas eu esquece esse câncer. Eu disse, não, eu vou acompanhar. E continuei acompanhando de 3 em 3 meses. Em agosto para setembro, ele voltou. Se eu tivesse deixado, eu peguei quando estava com 1 centímetro de volta. 32 sessões de radioterapia, eu estou 0. Certo? Se eu deixasse na primeira vez de fazer o acompanhamento, certo? E na segunda vez de fazer radioterapia, eu não sei como é que ele estaria daqui a alguns meses. Então, eu vejo com um valor muito grande o acompanhamento das doenças genéticas. Acho que até 6 meses a 1 ano é ideal. Mas não descuidar, pensar só no físico. Você só no físico, você tem uma parte de ser feliz. Você tem que estar, ver o ambiente onde você vive. Como é que você se relaciona com a tua mulher? Você tem um homem que tem desejos por ela, portanto, paixão, ou é um homem que tem, acima de tudo, amor? O ser humano, o coração do ser humano, é terra que ninguém toma posse. É terra de ninguém.
entra nele quem cuida e trata bem. Então, se você conseguir fazer com que os casais consigam, além da paixão que morre vivendo, ter um amor, o relacionamento é duradouro. Obrigado, doutor Lago. E a gente já está quase encerrando aqui o nosso bloco, eu fiz essa última pergunta e gostaria de deixar assim para você, Davi, se você teria uma última mensagem a dizer para o nosso telespectador, uma última palavra que você acha assim, que é importante dentro do tema deixar para ele. O que eu gostaria de deixar é uma dica, então, né? Eu acho que é mais interessante. É importante que a pessoa realize, né, para ter essa saúde mental, para ter o equilíbrio entre mente e corpo e para ter essa longevidade, inclusive com felicidade que o Dr. Lago tanto coloca, é importante que as pessoas comecem a procurar também a fazer relaxamento, né? Aprender a relaxar, seja ouvindo uma música, como o Dr. Lago falou. Antes de atender aquela eu acho que o Dr. Lago é muito bom em auto-hipnose. Né? Ele entra 5 minutos no lugar especial dele, e esse lugar especial, que é facilmente acessível, que a gente pode criar, muitas vezes ele pode equilibrar a pessoa durante um dia todo, né? Ou aliviar muitas vezes a tensão para poder seguir em frente. Tá bem. Obrigado, Davi. Desculpa, o nosso tempo já estava estourando. Agradeço muitíssimo a presença de vocês dois e para próximas vezes já estão convidados a voltar ao painel católico. Muito obrigado. Você que está nos assistindo aqui na Rede Católica da Igreja, não saia daí que nós voltamos para aquele encerramento no qual eu faço um breve comentário sobre o tema dessa semana. Te espero daqui a pouquinho. Olá, voltamos aqui com o Painel Católico e eu quero contar uma breve história para você como mensagem final. Essa história quem me contou foi o meu médico, um homeopata com o qual eu me trato e acompanho a minha saúde há alguns anos. Ele me contou a seguinte história. Uma menina, 6 anos para 7 anos de idade, adoeceu pneumonia. E essa pneumonia não curava, não respondia ao tratamento convencional, não respondia aos antibióticos, aos medicamentos que geralmente se usam para tratar da pneumonia. Ela foi internada num hospital e no internamento as coisas não melhoraram, se agravaram bastante e ela foi para a UTI. Quando ela estava na UTI e os médicos já estavam sem condições de dar qualquer outra resposta para a mãe dessa menina, essa mãe se lembrou de um homeopata que ela havia conhecido, que é colega deste meu médico homeopata, e chamou o homeopata lá no hospital. O homeopata conversou com a mãe, teve acesso à menina, conversou com a menina e descobriu que a mãe havia brigado com a própria irmã, tia da menina. E depois da briga, coincidentemente, a menina havia adoecido. O que aconteceu e a intervenção do homeopata, além daquelas famosas gotinhas homeopáticas, é que ele pediu que essa tia, irmã da mãe, comparecesse ao hospital. Ela foi até o hospital e ele pediu para que as duas, mãe e tia, fizessem as pazes na frente da menina. Elas fizeram as pazes e a menina passou a se recuperar. A menina passa bem, tem um ótimo estado de saúde, está curada da pneumonia. O que eu quero te dizer com essa história, a história que aconteceu em Curitiba, no Paraná, é que nós não somos nem só corpo, nem só alma, mas um sistema muito bem integrado, que conversa uma parte com a outra, mas que é interligado, por isso que nós chamamos de núcleo pessoal, uma expressão que a filosofia usa muito. Núcleo pessoal é aquela substância criada por Deus que tem ali a nossa alma e o nosso corpo enquanto estivermos no mundo. Quando nós morrermos, nós não teremos mais este corpo, teremos o corpo celeste, teremos a nossa alma. Mas enquanto estivermos aqui, é assim que esse sistema funciona. O que acontece na sua mente pode reverberar no seu corpo e vice-versa. O tema de hoje era para te alertar sobre isso, a integralidade da sua pessoa e de tudo que você precisa prestar atenção para efetivamente estar bem e feliz. Mais uma vez, muito obrigado por você ter acompanhado o Painel Católico e até semana que vem.